Boa noite, meus irmãos. Vamos abrir em Marcos, capítulo 5. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5. Semana passada, o presbítero Vinícius nos expôs a versículo 35 até o versículo 41, em que nós vimos Jesus que acalma a tempestade. E é interessante porque nós fomos expostos a essa perícope em que ele saindo já tarde, Jesus, como o presbítero Vinícius trouxe, já cansado de todo o seu labor, demonstrando a sua natureza humana, cansado de horas e horas pregando para aquela multidão, ele se encontra naquela tempestade dormindo. E os discípulos, então, perguntam, a Cristo se ele não se importava com que os seus discípulos perecessem. E Jesus, no versículo 39, desperta, repreende o vento e diz ao mar: acalma-te, emudece. O vento, então, se aquieta e faz-se grande bonança. Nós estamos apenas resumindo, porque o versículo 35, que é a perícope que nós vamos ver hoje, estão conectadas por algumas questões aqui. Depois que Jesus repreende o mar, depois que ele acalma a tempestade e diz para acalma-te, emudece, e o vento se aquieta e faz grande bonança, o que diz o versículo 40? Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E o versículo 41 continua: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Como o presbítero Vinícius trouxe a semana passada, nós estamos aqui em Cristo mostrando todo momento as suas obras. Não foi no primeiro encontro em que tudo a respeito de Cristo ficou claro para os seus discípulos. Mas Jesus caminhou com eles durante alguns anos, até que chegamos, logo mais para frente no Evangelho, na célebre frase de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas nós não chegamos lá ainda. Nós ainda não chegamos. E Jesus, que exerce a sua autoridade divina, e é isso que está na perícope da tempestade, do versículo 35 até o versículo 41, como fomos expostos na semana passada, Jesus exerce a sua autoridade divina sobre a criação, sobre essa grande tempestade. Agora no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20, que nós vamos nos admirar, Jesus exerce a sua autoridade divina sobre os espíritos imundos, sobre os demônios. Nós vamos ver esse Cristo triunfante que acabou de triunfar sobre uma tempestade caótica, como nós vimos. Agora ele vai triunfar e vai subjugar um endemoniado. Mas não é qualquer endemoniado. O autor, o evangelista, vai narrar de uma maneira muito detalhista, como nós iremos ver daqui a pouco, que endemoniado é esse. Até agora, esse tipo de endemoniado não chegou à presença dos discípulos. Não chegou. E talvez, se nós, por exemplo, fôssemos aquele público que foram os primeiros a receber o Evangelho de Marcos, talvez ficaríamos: e o que vai acontecer agora? Porque o autor ele vai levantar um suspense até o versículo 5, mais ou menos. Ele acalmou a tempestade, mas esse homem? O que vai acontecer com esse homem? E nós vamos ver que Jesus subjuga uma legião de demônios. Que Jesus tem autoridade. Mas ele não somente tem autoridade. Ele não somente é poderoso. Ele não somente exerce o seu poder nessa criação ou sobre suas criaturas. Ele também mostra a sua bondade.
ele também mostra que ele veio libertar pecadores. É isso que nós vamos ver. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: entrementes, ou pode ser traduzido, naquela ocasião, entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos montes. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Até aqui, meus irmãos. Meus queridos irmãos, a guisa de introdução, antes de nós adentrarmos, aqueles que, por exemplo, vão fazer uma leitura comparativa dos evangelhos, encontrarão em Lucas e Marcos algo muito parecido no relato. Em Mateus, esse relato é mais enxuto. Nós já vimos aqui na introdução do livro de Marcos que cada autor tem um propósito. E o nosso Deus usa cada autor para acentuar uma verdade e para escrever em determinada característica. Contudo, alguns em que não entendem e não se achegam à palavra de Deus com temor e tremor, mas se acham juízes sobre a palavra de Deus, ao invés de se perguntarem: nossa, como que em Mateus ele retrata 2 demônios, e aqui, ou 2 endemoniados, e aqui em Marcos só tem retratado 1. E pronto. Para aqueles que querem achar erro onde não há erro, porque a palavra de Deus ela é inerrante, aqueles que acreditam que a palavra de Deus tem erros, não conseguem ter a sua alma alimentada. Porque nós vimos na EBD hoje, nosso Deus é veraz, nosso Deus é verdadeiro, e a palavra dele tem que ser verdadeira. A palavra dele não pode conter erro. A palavra dele não pode ter mentira. A palavra dele não pode ter equívoco. A gente não pode chegar ao texto bíblico e dizer: não, aqui a Bíblia errou. Por quê? Porque eu estarei sendo criatura julgando o Deus Criador. Mas então como que a gente vê isso? Como que nós entendemos que Mateus está dizendo 2 endemoniados? Marcos e Lucas dizem só 1. Perceba. O erro está na frase. Marcos e Lucas não dizem que havia só um endemoniado. Não tem aqui. E só tinha um endemoniado. Não tem isso aqui. Tem um destaque. Eles destacam uma endemoniada. Eles não dizem quantos endemoniados. Eles só destacam um. É como aqueles que, por exemplo, vão a uma peça de teatro
Ou vem os filmes que são mais, como podemos dizer, mais que desejam concorrer a Oscar, mais intelectuais, de acordo com alguns, que usa muito com iluminação ou com tipos de câmera, de foco. No teatro, ou ópera, quando se deseja enaltecer ou focar em um personagem, o que acontece? Dependendo de como o dramaturgo assim o deseja. Ele faz com que a luz do teatro foque só em um personagem e tudo fica escuro ao redor. De forma que aquele que está acompanhando a peça e chega de repente, chegou ali atrasado, ele não vai ver outros personagens. Só vai ver um, por quê? Porque o teatro todo está escuro. E só está focando em um personagem. Mas a história não está dizendo que não existem outros. Ela está dizendo o seguinte, olha, foca nesse. No cinema é a mesma coisa. Filmes fazem isso. Ou com foco de lente, focando a lente, ou até mesmo em determinadas cenas, até de seriado, tudo fica escuro ao redor e foca só num personagem. Aqueles que entendem, então, que não existe mais nenhum personagem, não entenderam a narrativa. Aqueles que chegam a Marcos e falam, olha só, Marcos ou Marcos ou Mateus estão errados, porque só tem um endemoniado ou só tem dois. A questão é, tinha dois endemoniados, mas Marcos e Lucas, eles desejam falar sobre um só, mas eles não dizem que naquela região só tinha um endemoniado. Não tem isso no texto. Eles estão dizendo, olha, eu vou contar a história desse aqui. Eu vou contar a história desse Gerazeno. Eu não estou aqui quantificando, olha, quando Jesus chegou lá, tinha tantos endemoniados. Ele não está falando isso. Ele está falando, eu quero contar a história do endemoniado Gerazeno. É isso. Por quê? Aí nós vamos para o campo da especulação. Alguns vão dizer porque esse endemoniado que Marcos e Lucas estão descrevendo é o que era mais feroz. Era o que era mais raivoso. Alguns vão dizer isso. Outros podem conjecturar que esse é o que faz o pedido para Jesus. Ou seja, Jesus expulsa o demônio dos dois, como está em Mateus. Mas apenas um quer seguir Jesus. Apenas um quer seguir Jesus. Então, Marcos e Lucas vão focar naquele que quer seguir Jesus. O outro não quer seguir Jesus. Eu quero falar daquele que o mestre demonstrou a sua autoridade divina e eles responderam com gratidão. É assim que nós conciliamos o texto sagrado. É assim que a palavra de Deus se demonstra harmônica. Cuidado, meus irmãos, porque a nossa fé vai minguando quando nós começamos a nos colocar como juízes da palavra de Deus. Quando nós começamos a ter a arrogância de dizer que o Deus que escreveu a sua palavra e a preservou e a tem preservado, o Antigo Testamento por mais de 3.000 anos, o Novo Testamento por 2.000 anos, e que tem provas incontáveis, que a palavra de Deus não tem erro, incontáveis, de manuscritos e tudo qualquer análise que venha a ser feita, e nós, em uma leitura superficial, sem devoção, sem oração, sem temor, dizemos, ali ó, tem um erro. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Porque nós não estamos tratando, domingo após domingo, ou em nossas casas, quando nós abrimos, um livro de Machado de Assis. Nós não estamos lendo um livro de C.S. Lewis. Nós não estamos lendo um livro qualquer. Nós estamos lendo a palavra do Deus vivo e verdadeiro. Que é inerrante, é suficiente. Porque se eu acho erro aqui, então, meu querido, por que não tem erro quando Deus fala que vai salvar você? A palavra de Deus é inerrante. Ela é inerrante. E a gente precisava voltar com essa verdade. Creio que a nossa congregação já está cansada de saber disso. Mas tem coisas que nós precisamos sempre relembrar. Porque Satanás sempre vai jogar a sua astúcia do Éden. Foi realmente o que Deus disse?
É realmente isso a palavra de Deus? Satanás, ele vai atacar no cerne a palavra de Deus, porque ela é eficaz. E se Satanás consegue descredibilizar a palavra de Deus em nossa mente, pronto. Acabou. Nós não teremos frutos, nós seremos estéreis e nós padeceremos. Isso foi só uma introdução para que nós entendamos. Aqueles que estão acompanhando Marcos e desejam fazer uma leitura alternada, uma leitura alternada, irão se deparar com isso em casa e se perguntarão, como que nós podemos conciliar isso? Porque eu sei que a palavra de Deus é inerrante. Simples. Isso é um estilo literário em que o autor, ele não está quantificando quantas pessoas, ele está querendo focar em um. Ele quer focar em um. Ele não quer dizer que não existe o outro. Ele só está focando em um endemoniado. Ele só está focando nesse, para propósitos que nós vamos ver agora. Então, quando Jesus chega à terra dos Gerazenos, e aí quando a gente vai pegar, por exemplo, a Bíblia King James, vai ter uma outra versão da palavra Gadarenos e assim por diante, e Marcos também, mas a grande questão é, quando Jesus chega nessa terra, essa terra não pensemos que aqui é território de Israel. Aqui Jesus está no meio de pagãos. E existem elementos aqui que nos mostram que Jesus está no meio de pagãos. É que se nós pegarmos o Mar da Galileia, vai ter uma parte do lado direito que vai ser residida por pagãos. Vamos lembrar que Israel está subjugado pelo Império Romano. Israel não tem todo o seu território como Davi conquistara e como Salomão mantera. Ele não tem. Não tem. E esse território que Jesus chega é pagão. Primeiro, Gadaré, que provavelmente é a cidade, né? Decápolis, que nós vamos ver que são 10 cidades, e outras coisas. Manada de porco, isso não tem no meio de judeu. Porco é um animal imundo. Judeu não cria porco. Judeu não cria porco. Até hoje, qualquer judeu ortodoxo, ele não vai criar porco. Não vai. Nós vemos a própria forma em que o versículo vai descrever esse lugar, depois vai falar Decápolis, e também é interessante como o demônio vai se referir a Jesus, usando termos que é daquela região. Porque quando nós vamos chegar lá, quando o demônio fala Jesus, filho do Deus Altíssimo, esse termo é um termo que, se nós formos pegar em outras passagens da Bíblia, está na boca de pagãos. Ou seja, pagãos, Deus Altíssimo, que reconhece o Deus de Israel, eles vão usar não Yahvé. Eles vão, o Senhor, como nas nossas Bíblias na área, tem Senhor em caixa alta. Não vão usar esse termo. Eles vão usar Deus Altíssimo. Deus Altíssimo. O Deus dos judeus. Então, existem elementos aqui, a própria elemento geográfico e elementos também da manada de porcos, dos porqueiros, e a cidade não se importando com os porqueiros também. Ou seja, né, se associando com eles. Isso aqui é um território pagão. Jesus aqui já está demonstrando prelúdio. É pré, tá? Não começou ainda. É um prelúdio dos gentios sendo chamados. Está começando. Isso só vai ser, de fato, concretizado em Atos dos Apóstolos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, ao qual viera nos sepulcros, e nem mesmo em cadeias alguém podia prendê-lo. Por quê? Porque ninguém podia prender esse homem? Porque eles já tinham tentado. E Lucas vai nos mostrar que esse homem, ele era, se nós pudéssemos dizer hoje, né, era alguém totalmente fora de si, com uma força sobre-humana, e um detalhe que Marcos vai pressupor, mas não vai dizer explicitamente, só vai dizer no final. Este homem aqui vive nu. Ele nem mesmo tem a dignidade de se vestir. Ou seja, Satanás pegou esse homem e o subjugou a uma selvageria. Ele é um selvagem.
Em Lucas também vai falar que essa região em que esse endemoniado estava era uma estrada que os habitantes não passavam. Eles evitavam passar. Por quê? Porque tinha um endemoniado ali. Tinha um selvagem ali. Um selvagem que já foi tentado, ou já tentaram domar, e não conseguiram. Porque muitas vezes ele tinha sido preso com grilhões e cadeias, ou seja, as pernas e todo o tronco ele tinha sido amarrado. E o que ele fez com isso? Ele quebrou. Ele quebrou tudo. Um homem não conseguiria fazer isso. Um homem não conseguia. E o termo aqui é interessante, porque no final do versículo 4 vai dizer: e ninguém podia subjugá-lo. Um leitor de Marcos que estaria lendo pela primeira vez, ao ler isso, e ninguém podia subjugá-lo, iria perguntar: e Jesus, como que vai subjugar? Ele acabou de ser Senhor e mostrar a sua autoridade sobre a tempestade. Ele já mostrou a sua autoridade sobre outros endemoniados, mas esse endemoniado aqui é diferente. Como que vai acontecer? Jesus vai travar uma batalha? Vai ter todo aquele exorcismo que nós vemos hoje em filmes e até mesmo em igrejas falsas? É isso que vai acontecer? Ninguém podia subjugá-lo. Ele andava sempre de noite e dia clamando por entre os sepulcros, ou talvez um homem clamando a sua miséria, ou o demônio dando um grito de terror. Porque a passagem ela só vai se desvencilhar do homem e do demônio depois na conversa que Jesus tem com o homem. Até então a passagem está se referindo ao homem endemoniado. Ou seja, quando que é o demônio e quando é o homem, a passagem deixa aberto. Possivelmente nós estamos trabalhando aqui de uma posição demoníaca que ninguém nunca, nenhum de nós tenha visto. Nós talvez já vimos possessões demoníacas. Talvez nós já tenhamos visto. Mas essa aqui, talvez nunca tenhamos visto. Poucas pessoas viram. Esses discípulos viram. Esses discípulos viram. E quando ninguém podia subjugá-lo, a pergunta é: Jesus poderia? É interessante porque a ciência, áreas da ciência, por exemplo, a psicanálise, um comentarista vai dizer, teve um psicanalista que decidiu assim: olha, eu vou provar cientificamente que não existe possessão demoníaca. Vou provar. Porque para nós é ponto pacífico, tem possessão demoníaca, nós falamos, é demônio. E quando nós vemos casos de loucura, nós falamos, loucura que eu digo diagnosticável, nós falamos, isso aí é coisa da psique humana, da mente humana. Aqueles que estão mais peritos vão saber distinguir quando é algo da mente e quando é espiritual. O segredo é, quando ninguém consegue subjugar, provavelmente é espiritual. E esse psicanalista, o famoso psicanalista, falou, eu vou provar. E ele foi estudando, métodos científicos, foi estudando, e chegou um momento que ele teve a conclusão. Existem forças dentro do homem que nós não conseguimos explicar. Ele não vai dizer que existe demônio. Ele não vai dar o braço a torcer. Mas ele vai dizer, olha, isso aqui eu não entendo. Existe algo aqui que eu não consigo entender. É claro que o homem natural, avesso à verdade, nunca vai deixar-se convencido, não importa quantas provas sejam lançadas em sua face. Não importa. Porque ele quer estar certo. Ele não quer seguir a verdade. E quando ele chega a Jesus, como é que ele chega? Em qual condição? Esse homem que nem mesmo prezava pela sua própria integridade física. Nós sabemos bem, se alguém não zela pela sua própria integridade física, não vai zelar pela integridade física alheia. Se nós vemos na rua um homem se machucando, não fique perto desse homem, porque se ele se machuca, ele vai te machucar. E os discípulos, imagina os discípulos vendo essa cena, esse homem, eles estão desembarcando do barco, e eles vêm correndo dos montes, dos sepulcros, onde mortos estão, vêm correndo um homem nu, todo selvagem, indo em direção a Cristo. Imagina os discípulos vendo isso, e não somente os discípulos, existe outra pessoa, ou outro grupo de pessoas também aqui na cena. Imagina os porqueiros vendo isso. Aqueles que cuidavam dos porcos.
pensando assim, olha, esses estrangeiros estão passando num lugar que não deveria passar. Eles estão entrando num lugar que é melhor eles não entrarem. E quando o demônio chega até Jesus, o que ele faz? Ele é violento com os discípulos? Não, o demônio já chega, já se prostrando, essa é a ideia. Ele chega reverenciando, ele chega adorando. É como está aqui na palavra de Deus. Quando de longe viu Jesus, ele correu, o demônio correu até Cristo, ele corre até Cristo e ele adora Cristo. O próprio demônio, ele adora Cristo, como está no versículo 6, e a pergunta é, ele fez isso por quê? Por que o demônio fez isso? Porque o demônio do capítulo 1 de Marcos, ele não adora Cristo. Adorar, ele obedece Cristo. Ele obedece Cristo. Cristo fala para sair, ele sai. Ele sai. Mas esse demônio, ele faz algo além. Ele adora. E nós podemos ver isso aqui, porque nós vamos ver que Jesus entra em Genezaré e sai de Genezaré, assim, muito rápido. O propósito de Cristo era aquilo, subjugar a legião e chamar esse Gerazeno. Portanto, o propósito de Cristo ali, e nós vamos ver no final, era manifestar a sua autoridade divina. Jesus, ele adentra naquele lugar com o intuito de manifestar a sua autoridade divina, como ele acabara de manifestar na tempestade, em que os seus próprios discípulos perguntaram, quem homem é esse? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Parece que Cristo vai mostrando para eles. Não apenas parece, nós sabemos que Cristo vai mostrando quem ele é. E nós podemos entender Cristo como ele deseja exercer a sua autoridade divina, ele, como a sua autoridade divina, chama o demônio para que o demônio se prostre sem precisar falar. Aqueles que acreditam que existe um duelo cósmico de igual para igual entre Cristo e Satanás, não leem Bíblia. Porque aqui Cristo não precisa nem falar, ele só apenas quer chegar ali e receber a reverência do demônio enquanto ele expulsa. E isso acontece. Mas como assim? E isso não somente acontece aqui, isso ainda vai acontecer, porque hoje, ou não somente hoje, nessa época, os homens estavam, por conta do período de humilhação que Cristo mesmo se impôs, do estado de humilhação, os homens poderiam zombar dele. Os homens poderiam crucificá-lo. Os homens poderiam rasgar as suas vestes. Porque ele abriu mão da sua glória. E, em muitos momentos, ele não exerceu a sua autoridade divina. Mas quando ele voltar, ele não voltará em estado de humilhação. Ele voltará em estado de glória. E o que diz as Sagradas Escrituras quando Jesus Cristo voltar? Que os joelhos daqueles que confessaram Cristo se dobrarão? Apenas as línguas que confessaram Cristo irão abrir em glória dele? Não. Todo joelho. Quando Cristo voltar, todo mundo vai adorá-lo. Porque ele está voltando em autoridade. É em autoridade que ele volta. Ele volta para exercer a sua autoridade divina, aquilo que ele merece. Nós vimos aqui em alguns estudos que Deus merece adoração. Ainda que em sua infinita misericórdia, em sua longanimidade, ele permite que os homens continuem rebeldes contra ele, ele permite que isso aconteça, ele permite que Satanás e os demônios continuem rebeldes, ele permite, mas isso é só um estágio, é só um momento. Isso não vai ficar assim para sempre. E a demonstração disso é que quando Jesus disse basta, interiormente, ele não precisou nem falar. Em Tessalonicenses, como que Jesus subjuga? O enviado de Satanás, ele subjuga com o sopro da sua boca. Com o sopro. Jesus tem autoridade. Jesus, ele faz como ele quer. Jesus é Deus. Jesus é o Rei dos Reis. E aqui, a perícope vai mostrar em que ele não somente tem autoridade sobre a criação.
Ele tem autoridade sobre tudo, como vai estar escrito em Colossenses. Principados e potestades estão debaixo de sua autoridade. E aqui ele decide exercer a sua autoridade divina. E perceba que não é algo, alguns podem dizer, não, o demônio voluntariamente quis adorar Jesus. Ok? Então como que nós explicamos o demônio exclamando que tenho eu contigo? O demônio não está gostando. Ele foi obrigado a tudo aquilo. Versículo 7. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Por que vieste atormentar-nos antes do tempo? Ou como está em Marcos, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Ele ainda roga a Deus. Ele se sente atormentado. E que tormento é esse? O tormento, tudo indica que está ligado a Cristo expulsar o demônio e mandar o demônio para o abismo, como está lá em Judas. Porque existem espíritos que não estão vagando pela terra. Nós sabemos que os demônios eles não ficam confinados no inferno. Porque se os demônios ficassem confinados ao inferno, não teria possessão demoníaca. E a Bíblia mostra que os demônios ficam, infelizmente, na terra. Infelizmente para a gente. E muito infelizmente para aqueles que não têm Cristo. Mas existem alguns demônios, alguns anjos caídos, Judas vai falar, aqueles anjos que não guardaram o seu estado original, que estão presos no abismo. Portanto, esse atormentar, possivelmente, é um entendimento de que, olha, Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, ou Jesus, Filho do Deus Altíssimo, tu tens autoridade para me mandar para o abismo. Tu tens autoridade para fazer isso. Alguns demônios já estão lá. Mas não me mande. Não antes do tempo, como está em Mateus. Não antes do tempo. Por que não antes do tempo? Porque eu sei que vai chegar um dia, porque até Satanás sabe, vai chegar um dia em que eu serei mandado para o lago de fogo. Mas enquanto esse dia não chega, não me mande para o abismo. Não me aprisione. Não me aprisione. E é interessante que o demônio, o próprio demônio, ele roga. Ele roga. Por que ele conjura? Por que ele fala isso? Porque Jesus tinha dito, espírito imundo, sai desse homem. Espírito imundo, sai desse homem. E o versículo 9, Cristo pergunta, qual é o teu nome? Qual é o teu nome? Alguns tiraram isso de contexto e acham que, como tem uma lenda, uma superstição da época, em que o exorcista, meus irmãos, existiam exorcistas judeus, tá? O exorcismo, ele não vem unicamente do cristianismo. Tanto é que nós vemos isso em Atos dos Apóstolos. Um exorcista tentando expulsar demônios pelo Jesus de Paulo. E o que acontece? Olha, eu conheço Paulo, mas você eu não conheço. E o demônio surra o exorcista. Bate no exorcista e faz o exorcista sair nu. Salvo engano. Por quê? Porque existiam outros exorcistas que não eram crentes. Existia o exorcismo judeu. Assim como hoje em dia existem pessoas exorcistas que não são cristãs. Até hoje existe isso. Até hoje. Mas por que Jesus então pergunta o nome? É para fazer esse reality show que igrejas falsas fazem? Qual é o teu nome? O que tu queres? E aí o demônio pinta e borda na igreja. Né? Se nós podemos dizer que aquele lugar, alguns desses lugares são igreja. Aí o demônio, meu nome é tal. Aí a pessoa começa a amar o demônio. Não é esse o intuito de Jesus. O intuito de Jesus não é saber o nome, como a superstição dizia, que quando você sabe o nome do demônio, você tem autoridade sobre o demônio. Essa é a superstição, que tinha na época e tem até hoje em dia. Você tem que saber o nome do demônio. Aí o nome do demônio é o nome que o próprio demônio inventa, hoje em dia. Aqui, Jesus, ele tem um intuito, é muito indicativo do texto, de mostrar a sua autoridade, de mostrar o seu poder. Por quê?
Meus irmãos, se acaba no versículo 8, tá? Ou no versículo 7, e depois vai para a cura, né, ou para o pedido de Jairo, se acaba no versículo 7 e o demônio, ou os demônios são expulsos, nós teríamos ciência do enorme poder de Cristo? Nós não teríamos ciência. Não teríamos. Nós não saberíamos que ali residia uma legião. Nós não saberíamos. O que nós temos aqui é que Jesus pergunta para o demônio qual o seu nome, para que os discípulos entendam que ali residia uma enorme quantidade de espíritos imundos. E quando ele responde legião, a legião é cerca de 6 mil homens. Cerca de 6 mil homens. Legião é meu nome, ou seja, porque somos muitos. Porque somos muitos. Aqui, meus irmãos, não é um número quantitativo, ok? Ou seja, nós não devemos dizer o quê? Quantitativamente residia ali 6 mil demônios. Não é isso. Isso aqui é uma metáfora. Tá? Ou seja, ele não diz. A explicação do demônio não é, olha, legião é meu nome porque somos estritamente o número da legião romana. Legião aqui é o número de uma infantaria romana. Não, ele está dizendo o quê? Assim como uma infantaria tem muitos, cerca de 6 mil homens, nós sabemos, aqui também dentro desse homem, não é somente um demônio, nós somos muitos. Somos uma legião. E aqui é um termo de guerra. O demônio está fazendo ali uma frente. Uma frente de oposição a Deus. Porque é isso que os demônios fazem. Frente de oposição a Deus. Naquele homem. É um termo militar. E no versículo 10, o demônio, mais uma vez, ele roga a Cristo. Porque ele conjura, e agora, mais uma vez, ele roga. Esse rogo, meus irmãos, é uma palavra importante. É a mesma palavra. Esse rogo vai estar presente na boca dos demônios. Esse rogo vai estar na boca... A palavra, tá? Ainda que a Ara vai fazer e um momento aqui vai fazer um sinônimo, mas a mesma palavra está aqui na boca dos demônios. Essa mesma palavra, rogar, vai estar na boca dos cidadãos que vão pedir para Jesus sair, e essa mesma palavra vai estar no homem liberto. É a mesma palavra. Assim como a palavra temor do versículo 41 é a mesma palavra que vai vir também aqui nos últimos versículos dessa perícope. Marcos ele está trabalhando com um jogo de palavras para nos enaltecer a autoridade divina, tanto da tempestade quanto sobre os demônios. O demônio ele roga. Ele roga. De forma que aqueles que acham que determinam o que Deus deve ou não deve fazer, eles estão num estado pior que os demônios. Aquele que determina, Deus tem que fazer isso. Eu ofertei, eu dizimei, eu jejuei, ele tem que fazer. Ou aquele famoso jargão, mas Deus quer. Quem somos nós para dizer o que Deus quer? E para chegar arrogantemente diante de Deus e falar o que ele tem que fazer. Olha só, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, como se Deus fosse Papai Noel. Isso é uma atitude mais sacrílega do que os próprios demônios fazem. E rogou-lhe encarecidamente. Rogou muito, a ideia é rogou muito. Ele suplicou que não os mandasse para fora do país. E aqui fora do país, mais uma vez, possivelmente, nós temos duas opções. Ou a questão do próprio abismo voltando, não nos atormente, abismo, novamente, não nos manda para fora do país. Para onde? Para o abismo. Ou uma alternativa não nos mande realmente para fora dessa região. Por quê? Porque essa região é uma região de superstição, uma região gentílica. É uma região em que Satanás atua mais facilmente. Por que aqueles que não seguem a Cristo e não têm temor de Deus, muitas das vezes veem com muito maus olhos
quando a igreja adentra em território que não tem igreja, um território que não tem crente, um território que o evangelho não foi pregado. E dizem que nós estamos destruindo cultura porque nós estamos levando uma nova religião para eles. Isso aí é um argumento demoníaco. Por quê? Porque Satanás realmente não quer que a igreja chegue em, por exemplo, tribos que não receberam o evangelho. Não quer. Ele quer continuar naquele território ali sem a presença da igreja. Por quê? Porque aqui, por exemplo, no nosso país, na nossa região, ele tem muitas frentes para batalhar. Ele tem que entrar dentro da igreja sadia e causar facção para que a igreja fique minguada e não consiga converter ninguém. Ele precisa entrar na esfera pública para que o cristão não adentre na esfera pública e não ajude as leis a honrarem a Deus e a promover o bem da igreja e do evangelho. Aqui existem muito mais oposições. Onde a igreja está presente, é muito mais difícil. Por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Satanás não quer oposição. Ele não quer oposição. E dessa forma, esses endemoniados, ou essa legião, ela quer ficar no território tranquilo. Ela não quer ir para Israel, território ao lado. Afinal, o território ao lado está com Jesus ali. Está com os discípulos. Mal sabia o demônio o plano da redenção, que não sobraria terra gentílica em que Jesus não dissesse, é meu. Por quê? Porque nem os demônios sabiam o plano de Deus. O evangelho de chamar os gentios, nem os anjos sabiam disso. Isso está em Efésios e isso está em 1 Pedro. Versículo 11. Ora, pastava ali, perceba, o primeiro rogo, versículo 10. O segundo rogo, versículo 12. Versículo 11. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Versículo 12. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, novamente, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Jesus permitiu. E alguns aqui, defensores dos animais, até porque vão saber o que vai acontecer. Por quê? Porque então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de espenadeira abaixo e morreram afogados. Aqueles defensores dos animais vão dizer, nossa, mas os porcos eram inocentes. Os porcos eram inocentes. Como que Jesus permite isso? Então, não pode alguém que é defensor dos animais ser cristão. Defensor dos animais com uma visão panteísta, com uma visão de que tudo é Deus, realmente não pode ser cristão. Defensor dos animais que entende que os animais são criaturas de Deus, mas que têm um valor muito inferior quando comparado à vida humana, ele pode ser. O homem vale mais que os animais. Um ser humano vale mais que um cachorro. Um ser humano vale mais que um gato. Um ser humano vale mais do que qualquer animal. Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O ser humano recebeu a atenção especial de Deus, de forma que Deus não falou, olha, haja ser humano, e houve ser humano. Deus falou, haja aves, houve aves. Haja répteis, houve répteis. Agora a terra, dê esse tipo de animal, e deu. Quando foi a vez do ser humano, no 6º dia, o que Deus fez? Deus chega na terra, ele molda um homem, e ele dá o sopro de vida no homem. E falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é superior aos animais. Então, esse é o primeiro ponto. Um homem é superior aos animais. É superior aos animais. Então, sim, a vida humana, aquela vida, aqueles que dizem, nossa, coitado dos porcos, não conseguem entender que aquela vida humana vale mais do que 2.000 porcos. A vida humana vale mais do que 2.000 porcos. A vida humana vale mais do que 2.000 cachorros. A vida humana vale mais do que 2.000 pets. A vida humana vale mais. A vida humana vale mais. Sempre que o paganismo volta à sociedade, a vida humana é desvalorizada.
Sempre. E nós estamos vivendo um declínio do cristianismo e a vida humana tem cada dia mais perdido seu valor. Dentre os próprios crentes, porque não leem a Bíblia. Então Jesus permite. E esses espíritos imundos entram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipita-se espera abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Uma interpretação do texto que nós podemos ter é como se essa manada fosse um a um caindo. Imagina você vendo 2.000 porcos caindo. O que acontece? Os porqueiros, eles fogem, como se eles fugissem de um campo de batalha. Eles fogem e anunciam na cidade. Por quê? Porque esse espírito aqui, o que esse espírito era? Ele era violento. Essa legião era violenta. Era lunática. Ou era lunático. Ou seja, não tinha razoabilidade. Não tinha. Era selvagem. No momento que sai daquele homem e vai para aqueles porcos, é muito possível que o comportamento que havia no homem agora é replicado nos porcos. E de uma maneira muito mais intensa. Porque se esse homem, possesso de imundo, vivia nos sepulcros e era violento a tal ponto que nenhuma cadeia poderia prendê-lo, e era louco por ficar nu e ficar gritando à noite, e este homem, possesso de espírito imundo, se machucava, é o que ele está dizendo, se machucava, se cortava com as pedras, com os porcos, é muito mais intenso. Por quê? Porque os espíritos imundos, os demônios, eles podem possuir homens. Mas aqueles que acham que o demônio pode fazer tudo o que quer, não, existem restrições até para Satanás. Por exemplo, ele feria esse homem. De fato, ele feria. Mas ele não matou esse homem. Ele não matou esse homem. Mas a legião mata 2.000 porcos. Cerca de 2.000 porcos. E esses homens, a ver essa cena, eles saem correndo. Eles saem correndo e anunciam na cidade. E no versículo 15, ou melhor, final do versículo 14, diz: então saiu o povo para ver o que sucedera. O que aconteceu ali, regionalmente falando, a cidade ficava um pouco... A cidade de Gadara ficava a alguns quilômetros de distância, mas províncias vizinhas, podemos dizer assim, ficavam a algum tempo de distância. Então os porqueiros fogem, e agora vem a cidade ver o que aconteceu. Então, imagina a cena. O Marcos está sendo um detalhista para você imaginar a cena. Saiu. Esses homens saíram loucos, como se fosse alguém no campo de guerra. E agora eles voltam com a cidade. 15. Indo ter com Jesus, ou seja, o perímetro onde os porqueiros falavam que tudo tinha acontecido, viram um endemoniado. Mas peraí, o demônio continua? Calma. O que tivera a legião, passado, assentado, vestido e em perfeito juízo. É completamente oposto do versículo 1 ao versículo 5. Eles olham e veem o endemoniado, meus irmãos. Esse povo é o povo que tentou conter o endemoniado. É o mesmo povo. Porque as pessoas da província tentaram, com cadeias, prender ele. Com grilhões, e não conseguiram. Ou seja, possivelmente, e Lucas já disse, que as pessoas daquela região já não iam mais lá. É um endemoniado que está exercendo a sua loucura, podemos dizer assim, a sua malignidade há algum tempo. De forma que já é notório que existe um endemoniado ali, alguém com espírito imundo, e nós nem vamos ali. Aquele homem se perdeu. Talvez aquele habitante que cresceu entre nós aqui, a gente já perdeu esse homem. A gente tentou fazer tudo, mas assim, já era. Então eles chegam, aquele que era lunático, aquele que era selvagem, aquele que andava nu, ele está, não lunático, ele está sentado, está calmo. Ele está calmo. Ele está sentado. Ele está vestido. E ele está, não está mais nu, está vestido, e ele está em perfeito juízo. E o que acontece? Eles temem. Eles temem. Eles ficam com medo.
A palavra temor aqui, temeram, é a mesma palavra que os discípulos temeram a Cristo, que nós vimos na semana passada. É a mesma palavra. É a mesma palavra. É a mesmíssima. E continua. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Imagina os porqueiros contando. Pessoas que estavam ao redor contando, e talvez até mesmo os próprios discípulos. Eles contaram, olha, o mestre, ou vamos imaginar um terceiro, chegou esse homem, esse judeu, esse rabino chegou, saiu do barco, e ao sair do barco, esse lunático foi até esse rabino. E nós estávamos vendo toda a cena, nós achamos, nossa, esse lunático entrou no caminho errado. E agora, esse demônio esse rabino entrou no lugar errado, agora esse demônio vai ser violento com ele. Mas então o demônio não é violento. Ele se prostra. E ele diz que esse rabino não é qualquer homem. Ele diz que esse rabino é filho do Deus Altíssimo. É filho do Deus Altíssimo. É filho do Deus dos judeus. E esse rabino diz para o demônio sair algo que nós estamos tentando há anos subjugar, como está no final do versículo 3. Ninguém podia prendê-lo, ninguém conseguiu. Ou o final do versículo 4, e ninguém podia subjugá-lo, ou seja, muitos tentaram, ninguém conseguiu. Esse homem, em segundos, subjugou. Sem nem falar nada. E quando ele disse, ele pediu, ele ordenou para que o demônio saísse. E o que aconteceu? O demônio pede encarecidamente, ele roga, por favor, não me manda para fora do país. Ou não me atormentes. Eu conjuro-te por Deus. Até o demônio usou o nome de Deus para que ele pudesse se referir a Jesus. Então, as pessoas contam, olha, então, esse rabino, ele diz, sai. E o demônio então pede, tá, eu vou para os porcos. Posso ir para os porcos? Eu posso ir? Tem porcos aqui perto. Tem porcos. Posso ir? E o rabino diz sim. De repente, os porcos ficam loucos. Ficam loucos, violentos. E correm em toda desordem, em todo o caos. Eles correm enfurecidamente ao penhasco e se lançam do penhasco. E caem, morrem, se afogam. Nós, porqueiros, vimos isso e corremos. Corremos. E o versículo 18 diz o quê? Ou melhor, 17. Mais uma vez julgo. A cidade ouviu o relato. Entraram a rogar-lhe. Rogar quem? Rogar a Cristo. O segundo grupo de pessoas, ou de criaturas, vamos dizer assim, que roga a Cristo. Então rogaram que se retirasse da terra deles. Aqueles que interpretam que eles expulsaram Jesus, não entendem o que é rogar. Eles não expulsaram Jesus. Eles pediram. Eles pediram encarecidamente. E alguns podem dizer, mas por que eles mandaram ou pediram para Jesus sair? Ah, já sei. Pediram para sair porque Jesus tinha acabado com uma manada de porcos. 2.000 porcos. Ou seja, acabou com a questão financeira deles. Alguns vão dizer que os soldados romanos gostavam de comer porcos. Então era lucrativo ter porco. Era lucrativo. E agora, ele, ou os donos de porcos, perderam uma grande quantidade de dinheiro. Mas é isso que o texto diz. Eles pediram para Jesus sair por conta de dinheiro? Não diz isso. Lucas vai dizer o porquê pediram para sair. Lucas vai dizer, o Evangelho de Lucas, porque tinham medo. Eles tinham medo de Jesus. E alguns comentaristas muito sabiamente dizem, eles tinham medo do sagrado. Eles tinham medo do santo. Nós vimos o Monte Sinai exposto em Êxodo.
Depois que Deus dá a lei para o povo, um povo purificado cerimonialmente, o povo tem que se purificar durante dias, vamos lembrar, Êxodo. O povo se purifica durante alguns dias, Deus se manifesta no Monte Sinai, com trovões, com todo esplendor, com toda a sua glória, e mesmo o povo purificado, ouvindo da boca de Deus que aquele era o seu povo, e que Deus o tinha libertado, mesmo esse povo, o povo do pacto, ao final de Deus falar com eles, dizem o que para Moisés? Moisés, fala tu com Deus. Fala tu com Deus para que nós não pereçamos. Porque o povo teve medo de Deus. O ser humano tem medo do divino. Talvez nós pensemos, não, mas eu conheço alguma pessoa que não tem medo. Não, a pessoa não tem medo, porque Deus não exerceu o seu poder divino diante dele. Porque na hora que o divino se manifesta, na hora que o divino se revela, o homem tem medo. E se o povo judeu, que viu todas as maravilhas do Egito, que sabia que Deus estava sendo favorável a eles, que estavam limpos cerimonialmente, pedem para que Moisés falasse com Deus, para que eles não morressem, quiçá esse povo. Que povo é esse? É um povo impuro. É um povo gentil, que sabe muito bem, porque eles são fronteiriços a Israel, eles sabem muito bem que, de acordo com Israel, eles são completamente sujos. Eles não são circuncidados, eles não fazem sacrifício, eles comem porcos, eles têm uma manada de porcos. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo? Então, de duas umas, eles temeram de duas, uma, ou talvez até as duas. Primeiro, temeram o juízo, porque o juiz chegou. Temeram que Jesus, assim como mandou o espírito imundo para animais imundos, segundo a lei cerimonial de Israel, mandasse aqueles homens também a serem castigados. Estou dizendo o que eles podem ter pensado. Ou seja, assim como os demônios receberam punição, eu posso receber também. Assim como os demônios foram subjugados de maneira a receberem o veredito de saia, eu posso receber. Ou outra, assim como esse homem foi domado, porque a palavra subjugado é uma palavra também que pode ser traduzida como domado. Imagina uma besta selvagem. Alguém tem que domar um cavalo indomável. Nós precisamos de alguém que dome esse cavalo. Então, assim como esse homem foi domado, poxa, esse homem foi domado, eu também vou ser domado. Então, o terror, porque Jesus poderia fazer com eles o que ele bem quisesse, porque ele tinha poder. Terror, medo de punição. E segundo, medo de serem domados. Meus irmãos, isso continua até hoje. Quantas pessoas não querem se aproximar de Jesus porque têm medo de suas vidas serem mudadas? Tem medo. Porque eles gostam dos vícios. Eles gostam da sua vida como ela é. A minha vida é tão boa. Eu gosto do meu trabalho. Eu gosto de me embebedar. Eu gosto de acordar no dia seguinte de ressaca. E alguém pode dizer, eu gosto de não ter compromisso conjugal, de não me casar. Eu gosto. Então você me chama para ir para a igreja e ser domado? Eu gosto dos meus vícios. Eu gosto da minha vida como ela é. Assim está muito bom. Eu sou feliz assim. Não. Não. Se um dia eu quiser ir para a igreja, é claro, eu vou. Mas eu vou numa igreja que não seja tão radical. Uma igreja que aceite os meus vícios. Uma igreja que passe a mão na minha cabeça e diz, tudo bem. Tudo bem, vinde como estás e fique como queres.
não precisa entregar a sua vida a Cristo e negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Não precisa disso. Mas o Cristo real, o Cristo da palavra de Deus, os homens têm terror e não querem ser domados. Porque eles sabem que se Cristo quiser, Cristo doma. Então esses homens, eles pedem encarecidamente: Jesus, retira-se. Retira-se. Jesus atende. Versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe. Ou seja, Jesus atendeu. Jesus saiu da região. Ele está entrando no barco para sair. Agora, o terceira súplica. Ou seja, o terceiro rogo. Tá? É a mesma palavra aqui. Tá? Suplicava ou rogava. A Ara usou suplicava por uma questão estilística, mas é a mesmíssima palavra, rogar, no original. Ou seja, no grego. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe, rogava o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. O endemoniado queria seguir Jesus. Não foi Jesus que falou: vem, segue-me, com o endemoniado não. O endemoniado queria. Ele queria. Ora, nós podemos pensar, Jesus atendeu o pedido ou permitiu que os demônios fossem para os porcos. Ele permitiu. Jesus permitiu ou atendeu que não ficasse naquela região, que saísse de Genezaré, de Gadara, ou da região dos Gerazenos. É claro que ele vai atender um pedido tão nobre. Ele vai atender esse pedido nobre. Afinal, esse homem quer seguir Jesus. E o que Jesus fala? Jesus fala não. Para o pedido, olha como que a vontade divina, ela não se conforma à nossa vontade. Quando alguém que tinha sido transformado por Jesus, vamos imaginar assim, um crente. Quando um crente pediu para Jesus, Jesus disse não. 3 pedidos. 2 foram atendidos, os 2 primeiros para criaturas não redimidas. E o último pedido para uma criatura redimida, liberta. Para a criatura liberta foi um não. Isso já mostra que Deus vai dizer não para nós. Ele vai dizer não. Porque é o propósito dele. Qual é o propósito de Jesus? Está explícito no texto. Jesus não permite, mas ordena. Ele não sugere. É a autoridade divina. É a autoridade do mestre. Ele ordena: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Até então nós estamos vendo em Marcos uma espécie de segredo messiânico. Jesus não quer que ninguém fique fazendo publicidade dele. Nós vimos isso. Pregação do reverendo Ricardo, pregação do presbítero Vinícius, outras pregações. Jesus não quer publicidade. Mas por que aqui Jesus ordena a publicidade? Publicidade aqui, o anúncio, a promoção. Ok? O anúncio. É isso que significa. Por que Jesus quer, o Deus encarnado quer aqui um anúncio dele? E não quer em Israel? Porque em Israel havia a falsa concepção de que o Messias era meramente um poder político. Com os gerazenos, havia nada sobre quem era o Messias. É possível que eles nem soubessem que havia um Messias. E este homem iria ser instrumento de preparação para depois a missão apostólica. Seria instrumento, porque não tinha chegado o tempo dos gentios. Mas logo, logo, em breve chegaria. E Jesus ordena: vai para a tua casa. Qual é a mensagem evangelística? Olha, qual é o chamado evangelístico desse homem? Ele vai para a casa dele, tá? Ou seja, para os seus familiares, vai para os seus compatriotas, para os seus vizinhos. Ou seja, anunciar o evangelho não se faz só na África, na Índia, na China. Se faz onde você está. É onde você está. É onde se faz. Se Deus te ordenou para isso.
Jesus chamou alguns para serem missionários. Mas possivelmente ele não te chamou para ser missionário. Ou não te chamou hoje. Missionário que eu digo, para sair de onde você está. E tudo bem. Essa ideia de que quem sai e deixa sua família para ir para uma outra região é superior espiritualmente do que quem não deixou, não é bíblica. Não é bíblica. Deus tem seus planos para com cada pessoa. Para com os 12, ele queria que os seguissem. Para com esse, ele não queria que seguisse. Ele queria que ficasse. E qual era a mensagem evangelística? Ora, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. E essa palavra compaixão de ti é muito importante. Por quê? Porque o povo já tinha visto o poder de Deus. Meus irmãos, o povo já tinha visto o poder de Deus, mas não tinha se maravilhado, de maneira a se sujeitar a Deus. Porque o poder de Deus, apenas o poder de Deus, assusta o homem. Nós precisamos da bondade de Deus. Jesus fala, anuncia que o poder que eu exerci sobre você não foi só poder, eu também exerci bondade. Anuncia para todos que você foi alvo da compaixão. E versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis. Ele é um endemoniado que vivia à margem da terra dos Gerazenos. Versículo 20 vai dizer que ele proclama em Decápolis. Decápolis são 10 cidades. Ele faz mais do que Jesus pediu. Ele faz mais. Então ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Todos se maravilhavam. E a ideia é, olha, se Jesus pegou esse homem imundo, podre, endemoniado, que nós bem víamos, ele andava nu, igual um selvagem. E Jesus pegou e teve compaixão dele, ele pode ter compaixão de mim. Jesus pegou o mais miserável daquela região, o que tudo indica. O mais miserável e salvou. O pior deles foi salvo. Como não se maravilhar? Como não se admirar? E tem outros elementos que nós poderíamos dizer. A admiração vinha por 3 fatores. Podemos dizer. Primeiro fator, ele tinha gratidão. Ele tinha gratidão. Prova que ele tinha gratidão. Ele estava anunciando para todo mundo e anunciando para mais lugares do que Jesus pediu. Só uma pessoa grata faz isso. Então as pessoas se admiravam. Mas não somente isso. Não somente isso. Ele tinha credibilidade. Porque ele era imundo, ele era sujo, e agora ele estava andando em perfeito juízo. Ele agora estava andando são. Ele agora estava proclamando as verdades do Evangelho e vivendo conforme. Ele tinha credibilidade. E terceiro, ele tinha coragem. Ele estava anunciando no território pagão. Aqui é um território pagão. 3 coisas que faltam à igreja moderna. 3 coisas, não é que falta uma igreja moderna. 3 coisas que faltam a nós. A nós falta gratidão. Nos falta gratidão. Nós não somos gratos a Deus. Não somos. Nós somos ingratos. Por exemplo, um homem que casou bem. Ele casou bem, ele fez um bom casamento. Aí alguém louva isso, fala, nossa, você fez um ótimo casamento. Era a hora maravilhosa dele louvar a Deus. E dizer o que o provérbio diz, olha, a casa e os bens vêm dos pais, mas a mulher virtuosa vem do Senhor. Olha como Deus seria glorificado. Olha, que maravilha. Deus foi glorificado, de fato. O ímpio iria ver, olha, eu não tenho isso porque eu não recebi esse presente. Eu só posso receber coisas materiais. Mas uma auxiliadora verdadeira vem do Senhor. Mas não, o que nós fazemos? Eu soube escolher. Eu fui muito rigoroso para escolher. Eu escolhi bem. Não foi Deus que me deu. Foi a força do meu braço. Eu passei no concurso. Muitos podem dizer, não foi Deus que me deu. Eu estudei. É claro que você vai estudar, mas no final foi Deus. Você tem que estudar, senão você vai estar tentando a Deus.
Eu fui promovido, não foi Deus que me promoveu. Eu fui bem. É claro que você vai ter que ser o melhor funcionário, ou seja, trabalhar com excelência. Mas se você for reconhecido, foi Deus. Porque você poderia não ter sido reconhecido. Como muitas pessoas trabalham muito bem e não são reconhecidas. Muitas. Então o que falta a nós? Gratidão, credibilidade e coragem. Meus irmãos, para encerrar, nós vamos apenas fazer um resumo. Lembre-se que o Cristo que tem autoridade sobre a tempestade, o Cristo que tem autoridade sobre a tempestade tem autoridade sobre os demônios. Então, ponto beabá, não tenha medo de demônio, por favor. Não faça isso. Você segue o Rei dos Reis. Você segue o Senhor dos Senhores. Crente de oração, crente de leitura da Bíblia, crente que tem joelho marcado, não tem medo de demônio. Não tem. Crente frouxo, crente que não ora, crente que não lê Bíblia, crente que não tem intimidade com o seu mestre, esse está apavorado. Não fala de demônio, não. Tem tanto pavor hoje que as pessoas falam o nome de Deus em vão, tudo bem. Mas não fala o nome de Satanás, não. As pessoas têm mais temor do nome de Satanás do que no nome de Deus. Porque o crente fala, não, Satanás eu não falo, mas o nome de Deus em vão eu falo toda hora. Toda hora eu falo o nome de Deus em vão, porque eu tenho medo mesmo de Satanás. É Satanás que eu tenho medo. Miserável homem que somos. Meus irmãos, que nós possamos entender de que esse Deus vivo e verdadeiro enviou seu Filho ao mundo para não apenas salvar esse Gerazeno. Deus não teve compaixão apenas do Gerazeno. Deus não teve compaixão apenas do Gerazeno. Deus teve compaixão de nós. Jesus, tudo indica, enfrentou uma tempestade para chegar na terra dos Gerazenos. E ele enfrentou um madeiro por mim e por você. Ele enfrentou um madeiro por mim e por você. Ele subjugou Satanás da nossa vida, porque outrora andávamos segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne e do diabo, e éramos por natureza filhos da ira. Não é somente esse demoniado que era filho de Satanás, nós éramos. Mas Deus teve compaixão de ti e teve compaixão de mim. Última palavra, vai e anuncia essa compaixão. Não vá todo limpinho não, falando, olha só, é só aceitar. Tá vendo como eu estou bonitinho hoje? Não. Você pode muito bem, e é um ótimo instrumento para a evangelização, glorificar a Deus se humilhando e dizer, eu era assim. Eu era imundo. Eu era promíscuo. Eu era falso. Eu era fofoqueiro. Eu era intrigueiro. Eu era um prostituto. Eu era um viciado. Eu era um caloteiro. Eu era traficante. Mas Deus teve compaixão de mim. E se Ele teve compaixão de mim, Ele pode ter compaixão de ti. Essa é a mensagem evangélica. Uma das mensagens evangélicas. Anuncie. Mais uma vez nós relembramos no púlpito. Evangelização é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. Todos nós somos, por natureza, imundos. O presbítero Vinícius leu em Jó. Nós cantamos isso com um grupo de música. Mas Deus teve compaixão de ti. Deus teve compaixão de ti. Agora tenha misericórdia com outros também. Oremos. Santo Deus, bendito Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia.